Fala aí, galerinha, tudo bem com vocês? Professor Andy aqui. Vamos dar início às nossas aulas de maneira à distância, tá? Nesses primeiros vídeos eu irei recapitular algumas coisas que foram ditas em sala de aula até o período aí da paralisação por conta do vírus, certo? Bom, é claro que, como já mencionei em vídeos anteriores, é importante que vocês pesquisem por conta própria os conteúdos que nós já vimos e os conteúdos que nós iremos ver, tá? Porque as aulas agora elas serão pelo menos até segunda ordem à distância, tá? Bom, aqui nós temos um assunto que já vimos em sala de aula, que é o conjunto dos números racionais, representado em matemática pela letra Q, né? O conjunto desses números racionais é representado pela letra Q, porque representa quociente. Quociente é o resultado de uma divisão. Bom, os números naturais, né? Vou falar um pouquinho dos naturais antes. Os números naturais, assim como os números inteiros, eu consigo representar alguns desses números dentro de chaves. Por exemplo, fazer aqui, ó, os números naturais, representado pela letra N. O meu primeiro número natural é o zero. O sucessor de zero é 1, sucessor de 1 é 2, sucessor de 2, 3, e assim sucessivamente, né? Esse aqui é o início do conjunto dos números naturais, tá? Os 3 pontinhos aqui significa que eu tenho o número 4, 5, 6, 7, enfim, vai para o infinito. Fazendo aqui do ladinho, o conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z, eu também consigo escrever esses números dentro de chaves. O conjunto dos números inteiros, ele é composto por todos os números naturais. Então, vou começar aqui, vocês vão entender por quê. Tem o 0, o 1, o 2, 3, 4, 5, 6, vai para o infinito. Só que nós temos também, dentro do conjunto dos números inteiros, os opostos desses números aqui, tá? Ou seja, os números que são negativos. Então, eu tenho o menos 1, o menos 2, o menos 3, 3 pontinhos, menos 4, menos 5, menos 6, para o infinito, tá? Já o conjunto dos inteiros, diferentemente do conjunto dos números naturais, eu não posso dizer que ele tem um começo, tá? Porque ele vai para o infinito tanto para o lado esquerdo, que são os números negativos, né? Ao lado esquerdo do zero, eu quero dizer. E vai para o infinito ao lado direito do zero, que são os números positivos. Um detalhe, se eu tiver os números naturais, tá? E eu colocar assim, ó, a letra N e colocar este asterisco, significa que eu estou excluindo o número zero. Então, aqui eu teria o conjunto dos números naturais sendo 1, 2, 3, 4, infinito. A mesma linha de raciocínio, se eu colocar a letra Z para representar o conjunto dos números inteiros e colocar aqui, ó, o asterisco, significa que eu não tenho o número zero. Eu teria menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, 1, 2, 3, tá? Bom, vamos voltar aqui ao que interessa. Os números racionais, eu não consigo representar desta maneira aqui, ó, tá? Os números racionais são os números que são escritos em forma de fração, tá? Já vimos em aula também, ó. Geralmente a representação desse conjunto, ela é escrita com um linguajar matemático aqui um tanto complexo. Aqui eu estou dizendo que
são os números racionais, é igual x pertence aos racionais, x é um número qualquer, tal que x é igual a uma fração. Essa fração eu representei pelas letras A e B. E aqui estou dizendo que o A, que é o numerador da fração, ele pertence aos números inteiros, e o B, que é o denominador da fração, também pertence aos números inteiros. Porém, uma observação aqui, ó, o Z eu coloquei o asterisco, ou seja, o B não pode ser zero, não existe divisão por zero, tá? Então, recapitulando aqui, não vou perder muito tempo não. Só não estou gostando dessa sombra que está aparecendo aqui. Eu vou ter que dar um jeito nessa sombraiada toda aqui, viu? Bom, eu quero representar o número 2 como uma fração. Então, por exemplo, 4 sobre 2 é uma fração, certo? Mas não existe somente essa fração para representar o número 2. Eu posso representar o 2 também de outras formas. Por exemplo, 6 sobre 3, que é 2. Está aqui um outro exemplo. Eu posso representar o 2 de outra forma. Sei lá, menos 50 dividido por menos 25. Negativo, negativo, positivo. 50 dividido por 25, 2. Então, o número 2, ele se enquadra aqui, ó, no conjunto dos números racionais, porque ele é um número que pode ser escrito como fração, tá? Existem infinitas frações aqui para representar o número 2, tá? No caso, eu citei 3 frações. Agora aqui eu tenho o número 7, por exemplo. Nossa, essa caneta não foi legal. (14) dividido por 2 dá 7. Então, se eu posso escrever o número 7 como fração, ele é um número racional. O menos 10, sei lá, menos 20 dividido por 2, certo? Lembrando que agora aqui eu tenho que pensar na regra de sinal. O numerador é negativo, o denominador é positivo. Fazendo a regrinha de sinal, fica negativo. 20 dividido por 2, certo? Então, o menos 10 também é um número racional. 1,5. Todo número decimal, tá, finito, vai ser um número racional. Vou repetir a minha fala. Todo número decimal finito será um número racional. Então, aqui ó, tem uma casa decimal. Se é uma casa decimal, significa que o denominador é 10. E o numerador é o 15, certo? Ou seja, 15 sobre 10 é igual a 1,5. Se eu quiser, eu ainda posso simplificar. Não dá para simplificar, desculpa. Dá sim por 5. Se eu quiser, eu posso simplificar. 15 dividido por 5 me dá 3. E 10 dividido por 5 dá 2, certo? Então, uma fração. 0,121212. Decimal finito. Não confunda com dízima periódica, certo? Decimal finito. Quantas casas decimais tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vai ser o 1 seguido de 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. E aqui em cima, 12, 12, 12, certo? Dá para simplificar por 2 aí também, beleza? Então, número racional é todo número que pode ser escrito como fração. Eu tenho também o caso das dízimas periódicas, certo? Dízima periódica, vocês já fizeram exercícios, tá? Já nos vídeos finais antes da gente entrar de férias, tá bom? Então, essa aqui vai ser a primeira aula, tá? Hoje, 27 de abril de 2020, a primeira aula do 8º ano C, 8º ano D. É claro, se vocês quiserem compartilhar
o vídeo aí com outros colegas de vocês de 8º ano ou de outras séries para lembrar, tá bom? Então é isso aí. E aqui é uma listinha de exercícios. Certo? Vocês irão fazer esses exercícios aqui, ó. Tá? Eu vou postar no grupo de vocês. Até a próxima aula.